Então, boa tarde a todas e todos. Meu nome é Gabriela, sou produtora da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura e, junto com a equipe de divisão de cultura, a responsável pela organização da primeira Semana de Arte, Cultura e Tecnologia da UFABC. Em nome da Universidade Federal do ABC, agradeço a presença da Secretaria de Cultura nas figuras do Miguel de Castro e do Márcio, nossos parceiros na organização da semana. Agradeço também, em nome da universidade, a presença do Rodrigo Guimarães, do Azaf Ramos, do André Felipe e do Pedro Felipe também. Então, em nome da universidade e da PROEC, obrigada pela disponibilidade do tempo, da presença. Hoje nós estamos já na 4ª palestra da semana. Todas as palestras estão sendo registradas pela nossa área de imprensa e depois serão disponibilizadas na internet. Tudo bem? Essa é uma parceria também, essa mesa é uma parceria de organização com o Lab Livre, aqui representado pelo professor Cláudio Penteado, a quem eu também registro aqui os agradecimentos pela disponibilidade, pela parceria. Bom, é importante sempre os protocolos para a gravação. Vou fazer uma breve apresentação dos componentes da mesa. Mediando a mesa, plataforma Mapas Culturais, temos Miguel de Castro, que é o coordenador da Casa da Palavra Mário Quintana, que é um espaço da Secretaria de Cultura aqui da Prefeitura do município de Santo André. Temos também, compondo a mesa, Rodrigo Guimarães, desenvolvedor web e bolsista do Media Lab da Universidade Federal de Goiás. Azaf Ramos, desenvolvedor com ampla experiência em PHP, atualmente bolsista de desenvolvimento no Media Lab, também na Universidade Federal de Goiás. Importante, acho que citar que o Azaf também trabalha diretamente com o Ministério da Cultura, é isso? Ao lado, André Felipe de Assunção, desenvolvedor de software, graduando em licenciatura da computação na UNB, subcoordenador do desenvolvimento do projeto Lab Livre. E Pedro Felipe Alves, analista de sistema, bacharel em sistemas de informação, desenvolvedor do software pleno do projeto Lab Livre. Então, muito obrigada pela composição da mesa. Cito também a presença do colega Silas, da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura, que nos dará o apoio técnico. Passo, então, a palavra ao Miguel, que vai ser o responsável pela mediação. Desejo a todos nós aqui uma ótima conversa, uma ótima roda de reflexão e pensamento. E, novamente, muito obrigada aos componentes. Bom, alô? Muito obrigado. Boa tarde a todos. Eu acho que, vamos lá, isso aqui é uma mesa de debate, como nós é uma mesa grande, porque são 4 pessoas para expor as ideias, bom, a gente não chegou a conversar antes, né? Então talvez transformar também isso aqui num bate-papo, mais no sentido de tornar relevante as perguntas de vocês, ou questões que vocês podem levantar a respeito de políticas culturais e tecnologia, porque a gente tem aqui uma boa representação desde o Ministério da Cultura, lá na UF de Goiânia? De Goiás, com o Lab Livre, e também o pessoal aqui da UFG, que de fato mexe com esse tipo de história. O que eu não gostaria só de, na verdade, então, acho que provocar um pouco, porque eu estou aqui também para aprender, no sentido de que eu vou fazer uma breve apresentação, que eu estou no começo do projeto Mapas Culturais, desde o desenvolvimento dele com o Hack Lab, e com as ideias de quando eu trabalhava na Secretaria Municipal de Cultura. Na verdade, eu sempre bati na tecla que o Mapas Culturais, essa plataforma, ela nunca tinha a ver com trazer uma grande novidade e alguma coisa super tecnológica para o mundo da cultura. Na verdade, eu, como gestor cultural, tenho uma larga experiência no Centro Cultural da Juventude na Prefeitura de São Paulo, trabalhei um ano no Centro Cultural da Espanha, lá em São Paulo, e também foi responsável por inaugurar alguns laboratórios e estúdios de gravação de música, tanto nas Fábricas de Cultura, que é um programa do governo do estado, como também lá no Centro Cultural da Juventude, que foi o primeiro estúdio público da capital, pelo menos que a gente oferecia a gravação, tanto audiovisual como de bandas, de maneira gratuita, que era dentro daquele pacote do Cultura Viva e dos pontões de cultura, inaugurado lá pelo o ministro, na época, o Gilberto Gil. Então, na verdade, quando
dentro do projeto, eu era o único que não era programador. E, na verdade, uma coisa que é importante colocar, e que eu tenho discutido sempre muito isso, tanto com o pessoal do HackLab, o Léo Germani principalmente, e o Márcio, que acabou de sair da sala, o Márcio Yanami, que, na verdade, um dos desafios da cultura é que, enquanto nós não formos capazes de absorver as tecnologias, é capaz que dentro de algumas décadas, ou alguma década, tipo, a Secretaria de Cultura ou o Ministério da Cultura, elas se tornem, na verdade, irrelevantes. Irrelevantes justamente pensando no sentido e num contexto onde a Big Data e a computação está cada vez mais presente no nosso dia a dia. E quando eu falo isso, eu estou falando justamente porque o Mapas Culturais, quando ele chegou na Secretaria de Cultura em São Paulo, a primeira instalação dele, de uso corrente, cotidiano, a primeira coisa que acontece é um choque. É um choque porque, primeiro, os gestores culturais, eu sempre estou falando a grosso modo isso, mas os gestores culturais não têm o hábito de estruturar dados, ou, na verdade, de recolher dados, ou produzir dados durante a sua atividade. E quando eu falo dados, é organizar coisas em planilhas das mais simples possíveis. Desde você saber exatamente, consultar qual foi a agenda da Secretaria de Cultura de 5 anos atrás. Qual foi a predominância de linguagens em tal bairro no nosso município? Qual foi o gasto? Ou seja, durante esses, acho que 12 anos, nós tivemos uma oportunidade muito grande de operar essas coisas, mas algumas questões elas sempre se repetem e voltam para o campo da cultura, que é qual é a economia da cultura? Que, de fato, nós geramos de economia para o país, ao ponto de repente, agora, num quadro de não ter mais um Ministério da Cultura, o debate não chega nem a ser relevante, de fato, porque nós não... quando se compara uma secretaria do turismo, ou da educação, ou do transporte, ou da fazenda, essas pessoas se sentam e apresentam seus dados, e os seus metadados, e suas metas para o futuro. A cultura, você sempre tem um pouco de um achismo, ou também um pouco de alguma iniciativa curatorial, no sentido de percepção da realidade. O que eu tenho batido na tecla, já para ir finalizando, é que um gestor cultural, um gestor que se presta a pensar cultura para o poder público, ele também tem que ser um curador de dados. Eu falo isso porque, quando eu fui trabalhar na zona norte da cidade, eu, branco, classe média, na zona oeste da cidade e tal, para eu aprender e entender o meu entorno, eu tive que ter uma curva de aprendizado. Eu demorei pelo menos 2, 3 anos para entender o meu entorno e, graças a Deus, eu tinha um técnico de som lá, que chamava Márcio, que ele morava lá, e ele, na verdade, foi o cara que abriu. O mérito, na verdade, do meu projeto ali era o Marcelo, desculpa, o técnico de som. Não era tanto o meu aprendizado, porque é muito comum alienígenas operarem os departamentos públicos. Eu estou falando nesse sentido da territorialização da cultura e pensar território e centros culturais. E eu sempre ficava imaginando, que aí depois eu tive uma segunda experiência de curador da virada cultural, de artes visuais. Já era o 10º evento da Secretaria de Cultura, era um evento que já tinha 10 anos, do tamanho que é a virada cultural, e a Secretaria de Cultura era incapaz de fornecer para a gente a programação dos 10 anos atrás de uma virada. Não incapaz no sentido que eles não conseguiriam. Talvez demorassem 2 semanas, 3 semanas, aí me trariam o quê? PDFs. E os PDFs têm que contar, né? Quantos aqui foi de cinema? Quantos aqui foi de música? Quantas programações já foram repetidas? Quem são as pessoas mais contratadas, além das linguagens, que acontecem numa programação? Então, quando eu penso em curadoria sobre dados, ou curadoria de dados, é justamente que os mapas culturais, ele não vem simplesmente só como uma ideia de uma agenda, mas ele encerra em si uma metodologia de trabalho. E foi esse o choque que você tem quando você entra ali. Porque cada pessoa que assume um posto em secretarias de cultura, ele elabora a sua própria metodologia para guardar as suas tabelas, as suas fotos, os seus e-mails, mas você não tem uma unidade que, na verdade, possa passar para as outras gestões isso daí. E uma coisa que fica mais claro é quando a Marta Suplicy inaugura lá no gabinete da prefeitura como chama?
Ela tem vários televisores com dados em tempo real da cidade, o centro de controle. Aí você vai pergunta se tem uma televisãozinha ou um tabletezinho com dados da cultura. Não tem, porque a gente não produz isso. E aí fica aqui minha questão para vocês, que aí justamente eles têm mais capacidade de falar atualmente o que o mapa está desenvolvendo, mas um dos tendões de Aquiles para nós, usuários, né, do sistema lá na ponta, é justamente isso. Nós não conseguimos ainda visualizar os dados. Você sim pode descarregar tabelas, você sim pode ver pontinhos no mapa, mas você não tem um lugar de visualizar os dados no sentido de atração. Como atrair o gestor público que não tem uma rotina e um hábito de gerar dados no seu dia a dia e aquilo ali, de repente, pum, saltar para a gente. Isso era uma questão, então, de ser colocada para vocês, que eu acho que isso seria um norte para mapas culturais que eu acredito. E o segundo não passa pelos mapas culturais, mas passa no sentido de que nós temos que usar tecnologia. Eu fico pensando numa outra abordagem, além do mapas, que não é só ter esse fetiche de ter novos apps, novas plataformas, porque a gente sabe que no dia a dia, o cidadão que vai subir a sua agenda tal, ele já está pego por plataformas mais massificadas, como Facebook, Twitter e por aí vai. E principalmente na cultura, a agenda do Facebook ele tem um poder brutal, no sentido de produzir agenda. Então, nós temos que ser capazes também, como gestor públicos, de ler os dados e reorganizar os dados de um Facebook da vida. Porque uma agenda comum, impressa, ela em si tem muitos dados ali para você pensar a gestão, só que ela não está organizada de modo que possamos entender e pensar cultura nela. Você só vai ler que no dia tal tem tal show. Mas você consegue também, numa agenda impressa, ver quantos shows tiveram. Então, ou seja, é isso. Então, é não só basear o uso do mapas, porque, na verdade, o mapas ele é importante por falta de sistemas, de metodologia, de organização dos dados dentro das secretarias de cultura, mas também acho que é um esforço que logo mais vai estar batendo na porta, que é como que a Secretaria de Cultura lê o tal da Big Data. Porque mesmo se você não tiver mapas culturais, e você não tiver como desenvolver um aplicativo novo, uma plataforma nova, os dados estão ali. Então, a gente tem que ter a inteligência também de saber capturar esses dados que estão na rede para saber lê-los também, porque eles só apresentam para a gente de forma parcial, né? Então, meio que queria dar essa introdução. E, bem, agora acho que, em cima disso, quem quiser falar, vocês querem fazer ordem? Vocês querem já fazer pergunta para alguns deles? Eu vou passar o microfone. Fechou, é isso. Vou escolher você. Que já falou. Miguelito. Galera, então, primeiramente, acho que agradecer a todo esse trabalho que a Pró-Reitoria de Extensão e Cultura, é isso mesmo, bacana, realizou em torno dessa semana. Se a minha voz arrebentar um pouco aqui o microfone, vocês, por favor, me deem um toque e tal. Apesar de estar escrito aqui André Felipe, a galera me conhece mais por Deco, né? Acho que é importante frisar isso. A gente fala muito de comunidades e tal, e acho que essas denominações são importantes. Acho que falar principalmente aqui, dentro do âmbito do projeto, né, do projeto Lab Livre, né, sobre como se dá essa interface do Mapas juntamente com o Ministério da Cultura e principalmente com a sociedade. Né, acho que a gente tem trabalhado em torno de novas interfaces, de como as pessoas se apropriam, né, dos softwares livres, de toda uma inteligência que existe dentro do poder público, mas que muitas vezes não é transparente, né, não ocorre às claras. Por mais que a gente abra dados, muitas vezes a gente não sabe como esses dados estão sendo trabalhados lá dentro, a gente não sabe como esses dados são expostos. E pensando num viés da democratização, não da democratização dos recursos culturais em si, mas a democratização da gestão dos recursos perante o poder público, principalmente nesse momento que a gente vive, não só no Brasil, mas também no mundo, né, onde cada vez mais os ambientes, as instituições estão se fechando, seja por medo, seja por autoritarismo, né, seja por uma demanda por controle. Acho que a gente precisa sempre mostrar novos caminhos em torno disso.
né? Há mais ou menos, nós estamos em 2018, há mais ou menos 4 anos atrás, 5 anos atrás, quando eu conheci o Mapas, eu consegui enxergar muito nisso, né? Um projeto de software livre que nascia com a primeira intenção, né, de poder cadastrar, de poder ser, né, um ponto central, um repositório central de dados culturais, mas que, ao longo do tempo, ele tem se modificado, tem se transformado organicamente, né, e hoje a gente tem um conjunto de aplicações e um número elevado até de instituições que se utilizam do Mapas. Em torno disso, eu gostaria de propor, trazer algumas provocações. Acho que a primeira delas se dá nesse ambiente, né, com a sociedade civil, que é como se dá a apropriação desse software e desses dados por parte da sociedade civil. Com vias principalmente de sustentabilidade, né? Como é que esse software vai se sustentar ao longo do tempo se amanhã qualquer uma das instituições que hoje mantém o Mapas resolver girar a chave e desligar o projeto? Né? Acho que é importante que a gente pense nisso. Principalmente porque os dados culturais eles têm uma dimensão muito diferente de todos os dados do resto da gestão pública. Você pode ter dados da saúde, né? E isso tem uma significância muito grande para o gestor, mas para a pessoa que é usuário da ponta, pode ser que não represente muito. Quando a gente está falando aqui de memória, né, dessa questão de estar nas pontas, isso para o usuário tem um peso muito grande, porque trata da memória dele por si só, né, perante a sociedade, e também significa alguma coisa para os gestores, né, que vão ter algum insumo para transformar isso em políticas públicas e poder criar novas ressignificações nessa questão da memória. Né? Então, a primeira provocação é como que a gente vai imaginar a sustentabilidade, não por si só do software Mapas Culturais, mas de uma plataforma, né, Mapas Culturais, nos próximos anos aí a vir. Como gestor, principalmente do projeto Lab Livre, acho que a gente também tem outras perguntas, assim, outras provocações. Né? O Mapas conseguiu se transformar muito ao longo do tempo, e a gente não vou dizer que a gente perdeu o controle, né? Mas se as pessoas que acompanham aqui outras comunidades de software livre, têm notado que uma discussão que tem florescido muito no último ano é a questão não só dos códigos de conduta, mas da governança desses projetos. Né? Quando a gente está falando isso de 10 anos atrás, de 15 anos atrás, né? De Linux 2.0, de interfaces gráficas, era tudo muito simples. Né? Você tinha muitas poucas pessoas que contribuíam para esses projetos. As empresas privadas davam pouca importância, né? Algumas já notavam o potencial, mas não se preocupavam tanto. Mas isso vem mudando ao longo do tempo. Né? Você vê a aquisição da Red Hat pela IBM, numa transação de 36 bilhões, você tem muita coisa envolvida ali. Né? E a governança dos softwares livres foi um ponto muito chave no sucesso desse modelo de desenvolvimento. E aí, como que a gente consegue imaginar um novo modelo de governança para o software Mapas Culturais? Eu tenho como principal usuário o Ministério da Cultura, fornece uma nuvem, fornece esse serviço para os entes federados que, porventura, não têm uma capacidade de gestão de TI, né, para que eles possam se utilizar desse software. Mas, e aí? A gente tem um processo, por exemplo, de ouvir o que esses entes federados têm a falar sobre o software? Né? A gente tem uma proposta participativa junto à sociedade civil de qual será o futuro do desenvolvimento desse software? Então, essa acho que é a segunda grande provocação, como é que a gente pode imaginar um novo modelo de governança. E eu acho que a última provocação que eu gostaria de fazer é sobre essa questão da sustentabilidade do Mapas Culturais enquanto Ministério da Cultura. Né? Acho que as pessoas, de novo, isso, os grupos organizados, a sociedade civil, os outros entes federados que também se utilizam do Mapas, precisam imaginar, precisam pensar, né, e responder algumas perguntas
em torno da sustentabilidade desses dados e desse software através de uma visão institucionalizada que permita, que garanta, né, que esses dados continuem disponíveis por muito mais tempo. Eu deixo, então, essas provocações e aí vamos avançar nesse debate. Obrigado. O Miguel falou uma coisa sobre a gerência, a governança dos dados, né? Eu, como uma parte técnica, eu vejo como a arquitetura do próprio Mapas reflete na política, né? Porque muitas vezes tem coisas que são esperadas pelo Mapas e que não conseguem ser concretizadas pelo jeito em que ele foi concebido. Ou seja, o Mapas ele meio que nasceu fechado num escopo e aquele escopo ali às vezes não atende ou não serve. Como, por exemplo, o Mapas antigamente era mais para pontuar um local. Mas eles não esperavam, assim, quem fez ali o Hack Lab no início, que eles precisavam extrair certos tipos de informações. Pegar aquela base e extrair uma porcentagem disso, uma porcentagem daquilo, uma gestão de um ponto, ou ter uma informação mais sucinta de gráficos ou outros tipos de vistoria de dados, para poder refletir para qualquer pessoa que quiser ver. O Deco tinha falado também sobre a sustentação. Acho que é outra parada que as movimentações políticas acabam levando num ponto em que a gente não sabe o futuro do Mapas. Eu tinha até conversado mais cedo com o pessoal e o fato do mapa ser muito fechado, é uma opinião minha assim, para um ponto de cultura, algo cultural, a gente tem que ver que o Mapas, nesse ponto, ele não gera tanto, como é que eu posso dizer, não é que não gera valor, ele gera muito valor, porém, ele fica só no meio cultural ali, e você tenta conseguir como é que eu posso dizer, um apoio, alguma coisa, e não consegue. Atualmente, quem mantém é o Ministério da Cultura. Porém, se o Ministério da Cultura não quiser mais dar apoio, quem vai conseguir? Tipo assim, porque a gente não tem ainda uma base de desenvolvedores e de gente para conseguir desenvolver naquilo. E eu penso assim, talvez a gente devesse abrir mais o Mapas. Ele é um sistema de geolocalização, por exemplo. Isso, sendo usado para outros fatores, seja na saúde, ou seja em qualquer outros meios, eu acho que isso geraria um valor para outros tipos de meios conseguirem ver valor nesse software e ele não ficar num hiato aí de falta de evolução. Porque a falta de evolução está causando a decadência do próprio software, porque ele não consegue ter desenvolvimento para evoluir e essa evolução continuar agregando valor para quem quer usar. Por exemplo, o Miguel quer ver uma planilha, não consegue. Quer ver um dado importante, não consegue. Por quê? Porque o Mapas não tem isso, e se ele quisesse desenvolver, que o Mapas, assim, ele é bem disseminado, mas é bem disseminado a instalação dele. Acho que a parte técnica, os desenvolvedores, não tem muitos. E a partir do momento em que esse software criasse uma base maior, seja na cultura, na saúde, etc., ele conseguiria ter uma base maior para poder esses tipos de dados serem informados, porque iriam ter essas funcionalidades, né? A própria tecnologia torna difícil um desenvolvedor novo, por ser tecnologia antiga, por causa desse ato aí que teve de desenvolvimento, essa tecnologia antiga acaba causando esse conflito, porque ninguém gosta de mexer em coisa velha, digamos. E o Mapas é um sistema que dá para ser evoluído de uma forma absurda. Ele tem um núcleo muito importante, ele tem muito dado nas instâncias do Mapas. Ele tem um núcleo muito bem estruturado. Ele foi feito na época em tecnologias muito boas, com paradigmas muito bons. É algo que deve ser olhado para conseguir refletir, além do futuro dele, né? Conseguir agregar mais valor, conseguir trazer coisas mais importantes para quem quiser ser gestor de um tipo de dado, ou até mesmo um cidadão, né? Acho que...
Bom, boa tarde. Eu queria dar um exemplo mais prático, que foi o que eu tive mais contato, sobre isso que a gente está conversando, sobre as possibilidades que o Mapas dá, o que ele vem se tornando desde que ele foi criado. Eu trabalhei muito diretamente com o IBRAM nesse último ano. Eu entrei no Media Lab na UFG no início do ano, e desde então eu venho trabalhando muito com eles. Então, como eu sou desenvolvedor dessa parte mais técnica mesmo, então as possibilidades que o Mapas dá são muitas. Por exemplo, no caso do IBRAM, eles utilizam a instância do Mapas para o mapeamento de museus, e a gente tem lá, são mais de 3.000 museus, se eu não me engano, e eu participei da construção de um plugin, da finalização de um plugin que a gente desenvolveu para eles, que era para fazer o formulário deles anual. Então, todas as informações dos museus estão lá obrigatoriamente. Existe todo um processo que está correndo risco de se perder aí, porque o IBRAM pode não existir mais. Só que as informações estão lá todas concisas. Se eu não me engano, eu acho que é o pessoal que mais utiliza, está sempre utilizando mapas, são eles. Então, é possível cada museu saber, nos últimos 3, 4 anos, desde 2014 que acontece esse formulário, cada museu consegue ver de forma rápida quais que foram os visitantes, através de um gráfico. Para o gestor isso é muito importante. E para o gestor do próprio museu, e para o pessoal do IBRAM que quer saber de tudo que está acontecendo nos museus no Brasil, ele pode acessar lá e ver tudo isso. Então, apesar desses problemas que a gente vem tendo, igual o pessoal já comentou, o Mapas, infelizmente, ele vem perdendo alguma força de desenvolvimento, mais focado mesmo no desenvolvimento dele hoje, eu acredito que é eu, o Rodrigo, e mais um pessoal. Mas, assim, basicamente é isso que a gente tem, infelizmente. O exemplo maior que eu tinha para dar isso, acho que é isso. Bom, boa tarde. Obrigado também pelo convite. Muito legal estar aqui, participando dessa mesa com vocês. Sou o Rodrigo, desenvolvedor do Media Lab da UFG também. Também estou trabalhando no Mapas desde o começo do ano. E a dificuldade que eu, Azaf, mas o pessoal passou, creio que é uma dificuldade de todo programador que chega e pega o Mapas para fazer alguma coisa. Tecnicamente falando, não é fácil, sabe? Não é qualquer um que chega lá e começa a fazer várias coisas, várias features muito rápido. É um processo demorado, primeiro, para você entender o que tem no Mapas, como funciona o fluxo, como os dados funcionam, como você consegue estender alguma coisa. E quando a gente começou, não tinha documentação nenhuma. A gente, e aí, como é que faz? Até para instalar um Mapas no começo, na sua máquina de desenvolvimento era difícil. Então, a gente pegou esse problema e a gente trabalhou bastante em cima dele. Hoje, a documentação já está bem melhor, né? Tem uma pastinha lá do documentation, já tinha antes, mas estava bem defasado. A gente atualizou essa pasta, explicou como é que funciona, como é que faz. Pegou na mão, assim, né? Porque isso acaba afetando a questão da sustentabilidade da plataforma. Se não consegue atrair programador novo, se o pessoal chega lá, olha e fala, não, isso aqui é difícil demais, deixa quieto. Já dificulta, né? Então, mas se for fácil de você conseguir subir a máquina, conseguir programar coisa nova, adaptar à sua necessidade, à sua realidade, e você vai atrair programador novo com mais facilidade. E quem já está trabalhando consegue ser mais rápido fazer as coisas. Então, a gente tem essa documentação do Mapas em si, como é que funciona, as entidades, quais são as entidades, como é que você dá o build do mapa, e também o core do Mapas, que é a API, que também está diretamente ligada à interoperabilidade do Mapas com outros sistemas. Que, por exemplo, se não tiver isso hoje, se o sistema fica fechado, você não conversa com nenhum outro sistema, isso aí já mata qualquer aplicação. Então, essa API precisa ser bem tratada assim, por todo mundo. E o
Por isso que a gente também gastou um tempo bacana para documentar essa API. E já está disponível, está no link do Mapas. Essa API é o core do Mapas, né, que faz, está lá como é que faz cada coisa, como é que você adiciona um projeto, como é que você busca as informações. E também os hooks do Mapas, que são as melhores formas de você alterar o comportamento da aplicação sem precisar mexer no core, especificamente. Você coloca o seu hook específico, você faz o que você precisa e deixa o core intacto. Então, essa API eu acho que é a salvação do Mapas, assim, porque muita gente não gosta da interface, eu concordo, né, porque já está meio defasada, né. No momento que foi feito era legal, mas foram passando os anos. A tecnologia muda muito rápido, os padrões mudam muito rápido. Então, com essa API você consegue pegar os dados que estão no mapa, que é, né, na verdade, o que importa, né, e fazer o front-end que você precisa, da instituição que você precisa, do jeito que você precisa. Utilizando o React, Vue.js, tecnologias mais novas, né? E outra coisa que eu queria falar também é do módulo de editais, né, de oportunidades. Que é uma novidade, né? Tem pouca gente usando ainda, só que é um novo caso de uso bem forte para o Mapas. E assim, você pega ali, parar para analisar ao longo dos anos, tem muitos projetos cadastrados, muitos eventos cadastrados, principalmente agentes culturais cadastrados, que queriam, né, participar de editais. Então, o pessoal que já estava cadastrado no Mapas consegue aproveitar esse cadastro facilmente, só faz login na plataforma e está lá listado. Todos os editais abertos no Brasil inteiro, com filtrozinho simplesinho, editais abertos. Isso fica muito mais transparente, porque geralmente você não sei, acho que ninguém sai procurando site em site de instituição X, Y, o que tem aberto, o que está funcionando. E no Mapas ele agrega isso muito bem. Com esse módulo de editais que o Mink já está usando bastante agora. Você entra numa página só do Mapas, você consegue filtrar tudo que está aberto. Você pode se inscrever, se for o caso, muito mais rápido. Isso daí dá um novo uso, né, para a plataforma muito rica. E, por exemplo, a gente está aqui em Santo André, a gente entra agora no Mapas e filtra lá, a gente vê o que está aberto no Acre, o que está aberto lá no Rio Grande do Sul, etc. E tem o Mapas do Uruguai também, né? A gente consegue ver o mapeamento do Uruguai aqui muito fácil, muito rápido. Então, essas novas coisas que têm entrado dão um novo uso. E é igual o que o Pedro falou, se o pessoal não enxergar valor no mapas culturais, ele está fadado a sair no esquecimento, né? E o pessoal olha o mapa e fala, legal, muito massa aqui, mas aí, se não tiver valor para quem está usando, né? Eu acho que é assim com qualquer tecnologia. A gente tem que evoluir a plataforma junto com o uso que o pessoal enxerga valor, continuar a dar continuidade e conseguir essa sustentabilidade da plataforma, independente de governo X ou Y. Alguém tem uma questão? Como que a gente faz? Deixa eu saber até aqui. Alô? Gente, eu não sei se a maioria daqui é desenvolvedor, é? Você é desenvolvedor? Vocês são desenvolvedores? Então, porque assim, a primeira ideia dessa mesa, na verdade, era focar no hackathon que teria depois. Então, a turma aqui é muito técnica para dar uma ajuda no hackathon que teria depois, que a gente cancelou. Então, eu vou, para vocês que não são desenvolvedores, que não conhecem muito a plataforma, e vocês que não conhecem a plataforma, suponho que vocês não conheçam, eu vou fazer uma explicação muito rápida, porque aí dá para discutir melhor com os desenvolvedores, inclusive perguntando coisa que se dá para fazer ou não. Tá? O Mapas Culturais nasceu de uma necessidade do poder público de, principalmente, mapear coisas. Porque, para você entender como funciona uma cidade, você tem que saber onde está acontecendo as coisas, certo? Então, o que o Miguel colocou as cidades não sabem o que acontece.
É sério, gente. As cidades não sabem o que acontece em forma de cultura, né, questão cultural. Então, o Mapas veio, primeiro, essa necessidade. Eu vou dizer para vocês que tiveram muitos interesses envolvidos. Inclusive, o maior interesse, na verdade, não era nem mapeamento. Eu vou dar um exemplo, assim, por que isso é útil. Tá? Pensando que quem começou isso foi gestor público. Existe um edital lá em São Paulo que é um fomento a ações culturais na periferia. Eu lembro que uma vez eu estava na secretaria, eu trabalhava num centro cultural de lá, mas eu estava lá no gabinete da secretaria. Eu passei numa sala. Eles tinham um mapa da cidade de São Paulo com uns pontinhos, com uns pins, né, com uns alfinetes. Por quê? Porque esse edital, um dos critérios era onde não tinha atividade cultural. Por exemplo, se a atividade fosse muito do caralho, mas acontecesse no centro, ele perdia pontos, porque ele não acontecia na periferia. Ou seja, eles tinham uma coisa analógica gigante. Eu falei, gente, isso é genial. Porque é um critério visual, não é só ler o projeto. E o cara bota um pin e fala assim, ó, esse cara tem o projeto aqui, mas aqui não tem nada. Então, esse cara que tem esse projeto, que não é tão legal, vai ganha mais pontos. Então, uma das utilidades, pensando em gestor, foi essa. Eles puderam ver realmente onde iam acontecer as atividades. Se era importante, por exemplo, o que isso aqui pode dizer para a gente? Vale a pena a virada cultural ir para a periferia? Isso é uma discussão que tem na virada. Ou é legal fazer todo mundo ir para o centro? Com esses dados, a gente pode tomar uma decisão. Porque dados é uma forma de tomar decisão. Você pega os dados e vê que decisão você vai tomar, certo? Então, o que eu quero dizer para vocês é assim, primeiro, uma desculpa por não ter apresentado mapas, porque o pessoal aqui é muito técnico. Então, eu só vou passar rapidinho para vocês, um histórico rapidinho, 5 minutos, aí a gente enche de pergunta o pessoal. A gente tem algumas entidades lá em cima, tá vendo? Eventos, espaços, agentes, projetos. Isso no nosso mapa aqui de Santo André, da Prefeitura de Santo André. Existe um campo novo, que é o campo que o Rodrigo está falando, dos editais. Por quê? Os editais viraram uma demanda. Por que você vai se inscrever? Porque, como que funciona o edital na prefeitura? Você faz seu projeto e leva até a prefeitura ou manda pelo correio. Hoje é bobeira fazer isso, você pode mandar tudo online, né? Então, por exemplo, isso foi uma demanda que apareceu, que nem era a primeira coisa do Mapas, mas pelo uso virou uma das principais. É lá que, por exemplo, lá em Santo André, a gente tem dados, tem um projeto de Santo André chamado Territórios de Cultura, que são oficinas que acontecem, a gente chama oficineiros, e a gente tem uma ideia de como distribuir essas oficinas pela cidade. Lá, por exemplo, a gente viu, claro, a gente precisa de uma série histórica para perceber isso, mas a gente percebeu, por exemplo, que o número de mulheres e homens que se inscrevem, é mais ou menos equivalente. Mas, na hora de aprovar, existe um número um pouco mais elevado de homens. Assim, eu não sei o que isso quer dizer, mas é uma coisa para se atentar. Por que na inscrição existe isso e na aprovação, na escolha, existe essa desigualdade? Não sei. É a qualidade do projeto escrito? Não sei. Mas, por exemplo, é um número que chamou a atenção e vale a pena olhar para ele. Dá para entender? Então, a gente tem primeiro os eventos, que são as atividades culturais, peças de teatro, shows, oficinas, concertos, são os eventos. Os espaços são os espaços que acontecem esses eventos. Museus, salas de espetáculo, casas de cultura, bibliotecas. Tá?
Os agentes são as pessoas, são os agentes culturais que fazem esses eventos ou tomam conta desses espaços. Tudo bem? Eles podem ser individuais, pessoas físicas, eu ponho o meu nome, meu CPF, ou podem ser coletivos. Você pode organizar o sistema e montar agentes coletivos, ou seja, eu posso pegar um agente coletivo e colocar várias pessoas relacionadas a ele. Porque uma das questões que eu posso colocar para vocês, que o poder público tem uma certa dificuldade, é que assim, a gente contrata pessoas físicas ou jurídicas. Coletivos não são entidades nem físicas e nem jurídicas. Por exemplo, uma banda, às vezes, não tem CNPJ. Então, uma das coisas que o Mapas abstraiu bem, na minha opinião, é, por exemplo, ter a entidade coletivos, que o poder público ainda não consegue contratar oficialmente. Você não contrata um coletivo. Ou você contrata uma pessoa jurídica, ou você contrata uma pessoa física. E os projetos, vamos dizer que eram uns guarda-chuvas. Eu tenho vários eventos que podem pertencer a um projeto. Por exemplo, vários shows que fazem parte do aniversário de Santo André, ou vários shows que fazem parte do Festival de Inverno de Paranapiacaba. Eu posso fazer vários eventos e dizer que todos eles pertencem a um projeto. No projeto, então, a gente tinha os tais editais, que aí você tem ficha de inscrição, você pode botar campos, dizer, eu quero saber, além de tudo que eu peço, o nome, o CPF, gênero, onde ele mora, eu quero também saber se a atividade dele requer estrutura. Você pode criar esse campo ali no formulário, depois que acabou o período de inscrição, você pode puxar e dar uma olhada nisso. Esses dados, por exemplo, que a gente baixa uma planilha dos inscritos, é a base para a gente fazer a análise de quem é que se candidata a projetos na secretaria. Tudo bem? Então, para o gestor, eu, como gestor, para mim, assim, eu olho para os dados e falo, gente do céu, a gente não precisa mais de achismo. A gente pode analisar e começar a fazer coisas a partir dos dados. E não porque eu acho que tem mais mulher do que homem, ou tem mais homem do que mulher. Não, é um fato, existe. Está muito, no caso dos editais, está muito equivalente, mas, na hora de aprovar, por algum motivo, os homens são mais aprovados que as mulheres. É legal entender o porquê. Se você olhar para o mapa do Cultura, isso aqui são os eventos. Existe um predomínio, por exemplo, mesmo que a secretaria não admita, de eventos no centro. Por quê? Não sei também. Por causa dos equipamentos culturais, dá para fazer uma análise disso. E aí, voltando para cá, gente, isso é o meu lado, gestor, e aí, quando eu peço coisas para eles, é meio nesse caso. Por exemplo, uma das coisas que eu pedi para o pessoal do Mapas é mudar a parte da frente, que é um mapa. Certo? Você que quer ver o que vai acontecer em Santo André, isso te ajuda? Normalmente, uma agenda é organizada por horário, por dia, por linguagem. Eu quero saber o que acontece de cinema hoje à noite. Isso aqui não te fala isso, certo? Ou você tem que mexer muita coisa para chegar lá. Então, uma das primeiras coisas que a gente pensou, vamos mudar a frente. Como vocês colocaram, a interface é a mesma desde o começo da... Então, gente, o que eu posso dizer para vocês, se vocês quiserem começar a discutir com eles, é assim. Qual é a informação da cultura da sua cidade que você quer saber? Porque, como gestor, a gente colocou o que a gente quer saber. A gente quer saber se tem mais produtores mulheres ou homens, qual a idade deles, se eles estão em Santo André mesmo. Por exemplo, uma análise que a gente fez dos inscritos nos editais é que existe muita gente de Santo André, mas existe muita gente do entorno de Santo André. E, em algum momento, acho que do ano retrasado para ano passado, aconteceu de São Paulo descobrir o edital. E aí deu uma subida, assim, gente de São Paulo se inscrevendo em Santo André. Tipo, eu, como gestor, fiquei interessado por que isso aconteceu. Agora, vocês, como desenvolvedores, pensando, por exemplo, por que alguém botaria dinheiro para um negócio desse? Pensando que o MINC não vai mais colocar, ou que o governo não tenha mais como colocar. Por que você colocaria dinheiro numa coisa dessas? É uma questão.
só para finalizar, a ideia do hackathon era criar essas novas possibilidades. Só para vocês terem uma ideia, uma das coisas que me ocorreu nos primeiros anos do Mapas, usando a API, era fazer um Tinder com os dados do Mapas entre produtores de espaço com bandas. Ah, essa banda faz sentido no meu espaço, eu quero. Só que a banda falou, não, eu não quero tocar nesse espaço. Então ele dá um não. Dá para entender? Se der um match, pô, bota os dois para conversar. Ó, gostei da sua banda, gostei do seu espaço. Vamos combinar de eu tocar aí? Dá para entender? É só para dar uma ideia de o que dá para fazer com isso, entendeu? Do lado dos desenvolvedores, aí você pergunta, dá para fazer isso, desenvolvedor? Não sei, é falar com eles. Tá, obrigado. Boa, Márcio. Pô, é importante ele ter falado isso. Vocês têm alguma pergunta? Direto? Então, por favor, melhor. Oi. Preciso fazer um relato do que aconteceu aqui em junho deste ano, relacionado aos mapas culturais e à universidade. Em junho, nós tivemos o Congresso de Extensão e Cultura e nós montamos um laboratório de linguagens híbridas. E uma das atrações do nosso laboratório era essa televisão que está aqui na frente, com os mapas culturais, porque nós temos o mapa cultural da UFABC, né, que relaciona todas as atividades culturais e agentes culturais que estão aqui na universidade. Eram 3 dias de exposição do mapa cultural. Então, no primeiro dia, o telão, tinha um bolsista o dia inteiro ao lado do telão para auxiliar aquelas pessoas que tinham curiosidade de operar no mapa, navegar no mapa. O primeiro dia foi um fracasso. Todo mundo olhava para a TV e não sabia o que fazer. Tinha um computador, tinha um bolsista treinado. Parecia que tinha uma barreira invisível, assim, sabe? Que impedia a interação da pessoa com o mapa. Esse foi o primeiro dia. No segundo dia, na parte da manhã, o mesmo fiasco. Falei, não, tem alguma coisa errada acontecendo. Por que as pessoas estão com medo de mexer no mapa, né? Mesmo a gente chamando as pessoas. Bom, chegamos a uma conclusão. A gente imprimiu o mapa, porque as pessoas não estavam entendendo o que estava acontecendo. A gente imprimiu o nosso mapa cultural numa folha bem grande, colocamos legendas escritas à mão, e, a partir de então, as pessoas começaram a interagir com o mapa. Então, essa interface ela é problemática, ela até inviabiliza ou atribui uma certa distância entre aquele usuário ou usuária que não está familiarizada com a navegação nesse formato. Então, assim, é de se repensar se não é realmente essa falta de didatismo da plataforma que está atribuindo essa subutilização, né? Então, as pessoas têm medo dos mapas. E eu queria fazer um relato também, só que esse relato também é antigo, tem 14 anos, não é de junho. Bom, há 14 anos atrás, eu estava desenvolvendo uma pesquisa de mestrado em cima do banco de dados da Agência Nacional do Cinema. Pois bem, toda vez que eu tinha que conseguir algum dado naquela agência, que eu não vou dizer qual adjetivo que eu acho que ela merece, porque está sendo gravado, mas era um inferno na Terra, porque eles simplesmente não organizavam aqueles dados. Eles tinham os dados em ordem alfabética, não era nem cronológica. Você imagina um banco de dados em ordem alfabética. Em imagem, não era em Excel. Para eu conseguir uma tabela em Excel, eu tinha que fazer um requerimento em 3 vias, cada um de uma cor. Quer dizer, depois, ao longo da pesquisa, eu percebi que interessa a muita gente que esses dados não estejam organizados. Até hoje, 14 anos depois, esses dados não estão bem organizados. E a gente atribui muito a essa figura maléfica, a um suposto gestor, poder público, mas há muito de interesse dos agentes culturais que esses dados também não sejam organizados. Porque eu me lembro muito dos produtores de cinema dizendo assim, mas para que você vai mexer nesse banco de dados? As pessoas vão descobrir coisas do cinema que elas não sabiam. Aí eu falava, mas é justamente isso que eu quero, descobrir o que está acontecendo. Então, interessava a um certo nicho do cinema brasileiro que os dados não fossem organizados, porque eles mostrariam lacunas, ou lacunas, ou grupos que estavam sendo beneficiados com aquela falta de dados. Então, assim, a desorganização interessa, claro, a um certo nicho político, que a gente despreza, mas tem muitos agentes também que se beneficiam da falta de organização dos dados. Só um comentário.
para aproveitar e amarrar também o que o pessoal disse aqui. Eu acho que é importante o que você acabou de falar, e também o Pedro falando, e a fala do Márcio, que é o seguinte, e também, inclusive, a do Deco. Do Deco, é que eu não sabia o teu apelido, chamava você de André. Que é o seguinte, de fato, um salto que nunca foi dado em mapas culturais, porque justamente ele foi pensado primeiramente como uso interno, e ele também está aberto para o cidadão. Mas a gente nunca foi capaz justamente de aperfeiçoar rapidamente a API para poder criar outras interfaces. A gente nunca teve fôlego para isso. Então, de fato, ele é super burocrático isso daqui. Você consegue sim baixar a tabela rapidamente. Os dados estão organizados pela primeira vez nesse país, lá, tipo, da cultura dentro de uma secretaria. Mas, de fato, ele tem essa barreira do usuário comum. Ele não tem nenhum apelo para você usar aquilo ali. Ainda mais num reino de plataformas de mídias sociais. Essa aqui é só mais uma que se fala, ainda por cima é do governo. Por que eu vou usar essa história aí? Então, de fato, a gente tem a API, que ela é poderosa, só que ela demorou quase 10 anos para, poxa, agora temos bem documentada a API, e daí vamos poder fazer Tinders, agendas, visualizações de instalações de arte, que inclusive possam usar esses dados, e por aí vai. Então, isso sim foi uma deficiência, talvez de conhecimento, talvez também um pouco pouco orçamento, porque justamente isso a gente não pode esquecer, né? Ela nunca foi uma plataforma pensada como um app de mercado, no sentido de vamos fazer um app que já vai pegar e já tem uma sustentabilidade pensando em compra e baixar tal. Não. Ela meio que nasce de uma ideia de gestores públicos que batem na porta de algumas instituições, no caso da TIM, depois Ministério, o HackLab ajudando, tal, para fazer. Mas olha que engraçado, né? A demanda, sim, ela existe. E ela é necessária. Ele deu aqui o caso do IBRAM, isso aí é fato. A questão dos editais, por exemplo, o SP Cultura lá em São Paulo, a instalação de lá, o Sturm, que entrou agora o secretário, está sendo gravado, vocês me avisaram, mas estou falando. Ele, assim que ele entrou, ele falou, não, vamos apagar isso daí. A gente não precisa desse negócio. Mas olha que curioso, ele não conseguiu fazer isso porque, de alguma maneira, a ideia de hackear e a ideia também da necessidade de ter sistemas de avaliação, e por uma questão de lei, inclusive, porque a lei da transparência ela é recente, ela não tem nem uma década. Ou uma década. Né? Menos, né? 2012, né? 2012, nossa, menos. Então. Ou seja, o poder público tem que dar resposta sim, e para isso tem que organizar os dados. Mas ele não conseguiu acabar com a plataforma de vez porque os departamentos eles começaram a usar justamente os editais. E a ferramenta de editais para o gestor público, online, com históricos, com os dados, isso é muito importante. Então, na hora que várias vezes ele tentou apagar o negócio, a galera falou, não, mas e aí, como a gente vai fazer? A gente vai usar o Google Forms? O que o Google Forms dá para a gente de retorno para o poder público? Não, só um monte de tabela também. Então, aquilo não fica residual na instituição pública, ela fica lá com os expertos que já sabem fazer isso muito bem. Então essa questão, acho que amarrando justamente isso. A API ela é poderosa, falta uma questão de interface, mas aí tem uma questão financeira mesmo, porque não existe nenhum modelo de mercado, digamos, ou modelo de sustentabilidade, como ele colocou, de governança, vai no sentido. E também, de fato, acho que faltou, aí também acho que também foi um pouco de tato, porque a gente sabe que na hora que vem o dinheiro na gestão pública, tem um prazo e tudo mais, que de fato o cidadão teve pouca participação, às vezes, de escutá-lo, de bem, o que vocês querem? É um Tinder? É um não sei o quê? É a planta baixa dos teatros? É os destaques do mês? É chegar de repente chegar por MSN ou mensagem, ao invés de criar uma plataforma, com não sei o que tal. Então aqui tem um pouco, sim, um fetiche nosso na época de resolver uma agenda e também um pouco de mexer com os programadores, que eles, querendo ou não é criticando o programador, tá? Não, mas de verdade, porque vocês podem também criticar a gente, mas é que teve um pouco de convivência com eles, de você, de fato, apresentar as mazelas e as dificuldades da gestão pública com a cultura para se pensar o que se fazer. Na verdade, você tem lá o prazo de 1 ano para entregar uma plataforma, você vai meio que, conforme as demandas vão aparecendo, você vai meio que costurando um negócio que está ali na mão. Então, de fato, talvez, e que nem eles falou, é difícil você voltar atrás, depois que você botou
no agronegócio. Bom, eu gostaria de parabenizar a organização da mesa, principalmente o trabalho da Gabriela, a apresentação, a coordenação do Miguel e o pessoal que está aí participando. Eu acho que, infelizmente, a gente tem pouco público para um assunto muito importante que a gente está sendo colocado aqui, que é pensar mais ou menos qual é o futuro do Mapas Culturais. De uma certa maneira, a gente chegou no momento em que tem problemas a ferramenta, mas essa ferramenta, pela própria elaboração dela, e o histórico dela é muito interessante, ela permite esse desenvolvimento. Então, é possível você modificar e fazer coisas a mais, mas você tem um problema da própria existência dela hoje, que ela se coloca em risco pelas mudanças de governo. Então, a gente percebe que não é uma, por mais que seja uma plataforma criada dentro de um espaço e um espírito colaborativo, né, sociedade civil, Estado, você percebe assim que quando ela foi criada você tinha um espírito muito grande de inovação, trazer inovação na gestão pública, só que rapidamente isso se esgotou, né? Então assim, não pode dizer que foi também associado aos últimos acontecimentos. Dentro do próprio, na mudanças de governo ali, da própria, no Ministério da Cultura, entre a própria gestão petista, você teve um abandono do pessoal da cultura digital que estava por detrás desses processos, mas mesmo assim o Mapas continuou, e ele continuou porque é uma ferramenta interessante e poderosa. E aí acho que várias das questões são colocadas, me parece assim, duas variáveis para pensar. Um no campo das políticas de cultura, pensando política pública mesmo, e o outro que eu vou chamar de, a gente tem uma falta de cultura digital. Acho que pelos relatos do Miguel, da Gabriela, a gente não tem uma educação para a cultura digital. A gente ainda pensa muito... As entrevistas que a gente fez com os gestores de cultura, a gente verifica... Sim, eles usam o Google Forms, eu acho que é muito mais prático para eles, e assim, a gente vê acontecendo. Museus, os museus vários, alguns deles usam fichinha em papel, outros planilhas, né, planilhas em software fechado. Então assim, a realidade da cultura no Brasil e a nossa mentalidade, então a gente pensa assim que a cultura digital, o mundo é transpor do offline para o online, e não pensa que nisso você pode ter um acréscimo de trazer inovações, criações, e esse tipo de ferramenta produz. Voltando, pensando na questão de políticas de cultura. A cultura, ao contrário de outras políticas públicas, o Estado não pode fazer, ou melhor, não deve fazer, mas ele deve criar condições para que se promova a cultura no Brasil. E aí é outra coisa, aí se passa a discussão, e aí você tem uma histeria hoje em torno da Lei Rouanet, que é uma histeria mais ideológica e política do que real. Então, é uma política antiga, que tem milhões de defeitos, mas tem coisas muito interessantes. Enfim, não se discute isso, na verdade. Você tem outras tantas políticas que não são discutidas, mas, enfim, se funciona basicamente por edital. A cultura no Brasil se funciona por edital porque não é o Estado, mas o Estado cria condições para que os artistas e os agentes de cultura façam. Então, é um arranjo diferente. Então, nem o próprio Estado pode fazer. Ele tem que criar condições e precisa dialogar com o artista. Mas nem todos os artistas conhecem as práticas. Aí, inclusive, a gente verificou nas nossas entrevistas a dificuldade que, às vezes, os artistas têm de participar do edital, e quando eles conseguem ganhar um edital, eles têm dificuldade em prestar contas. Então, assim, política de cultura tem um universo específico nisso. E a gente percebe, de uma certa maneira, que os mapas culturais, como outras iniciativas, vivem de que a gente chama de empreendedores de políticas públicas. São algumas pessoas que vão falar, vamos fazer isso, tem esse software aqui, vamos usar. Aqui em Santo André, a gente sabe que a Simone é uma pessoa que incentiva muito e está tentando fazer. E em relação ao funcionamento do Mapas Culturais, então assim, você precisa desse incentivo, a vontade de algumas pessoas para aquilo acontecer. Ferramenta você tem, essa ferramenta pode se melhorar, e assim como outras ferramentas, outros aplicativos que nós temos e nós usamos, então muitas nós temos um celular aqui,
ele tem, sei lá, centenas de funções. A gente usa 5, 10. A gente não tem uma cultura. A gente não sabe, por exemplo, que o Mapas pode fazer muito mais coisas, existem outras possibilidades, canais de diálogos para se pensar. Não se sabe. O gestor público, que ele ainda é dessa era, uma era offline, vamos chamar assim, porque ele não entende que ali você tem uma ferramenta que você pode fazer muita coisa. Essa ferramenta precisa, precisa. Ela tem uma lógica de funcionamento próprio, para que esse primeiro passo para entender ela, você precisa entender como funciona ela. Os termos que são utilizados não são os termos, vão ser do usuário comum. O usuário comum tem dificuldade e o gestor público também, porque não foi feito pelo gestor público. Então você tem essa questão que coloca, e aí a sua própria sobrevivência. Por mais que seja uma ferramenta boa, interessante, e que ela permite esse desenvolvimento, se acabar, né, essas mudanças de governo, você pode morrer, uma plataforma pode morrer um pouco do arquivo da nossa história da cultura no Brasil. Isso é assustador. E as pessoas não estão nem aí. E isso que a mais assusta. De uma certa maneira, vão ficar lá registrado, porque, enfim, tudo que é digital deixa um rastro digital, mas vai ficar encostado em algum arquivo, talvez perdido na nuvem, muito louco isso. Algum servidor do futuro antigo Mink. Então, a gente tem essas questões de pensar. Porque as pessoas ainda não entenderam que o Mapas não é novo. Já tem... Quantos anos tem o Mapas? 10 anos? Em São Paulo. Não, o Mapas em São Paulo, mas o Mapas Culturais no Brasil. Ele teve o pessoal só peça para ser registrado no microfone. Ele teve a primeira instalação, de fato, na Secretaria Municipal de Cultura, acho que final de 2011, 2012. Aí fica rodando uma instância particular mesmo, inclusive nos servidores do HackLab, que, aliás, é outra questão. Eu vou até complementar o que você falou. Porque, além da dificuldade do desenvolvimento e de manutenção do software, e além de ser uma demanda, necessidade que você enxerga no próprio gestor do uso dela, e pensando na relevância das secretarias de cultura e de ministérios da cultura, de ter ferramentas digitais para pensar, né, a complexidade do mundo, eu viajei pelo menos 12 entre estados e municípios para apresentar a plataforma. Isso durante o desenvolvimento do SaaS, que era justamente a ideia do Mink abrigar e, né, entregar esses espelhos, sei lá, se pode falar assim, do Mapas Culturais. Não teve uma secretaria, tirando a do Rio Grande do Sul, porque eles já lá tinham uma cultura de gabinete digital. Mas eu acho que em nenhum lugar se resolveu isso. Até o Mink, de fato, virar o tal do SaaS. Era impossível as secretarias instalarem o software, porque ela não tinha capacidade de diálogo com o Prodan, Prodesp, TI local, tal. Simplesmente ou não conseguiam instalar, ou simplesmente os preços eram impraticáveis para a própria Secretaria de Cultura pagar. Então, a primeira instalação, por exemplo, ela ficou dentro do servidor do HackLab, ao ponto do HackLab virar para a Secretaria e falar: gente, eu não posso mais sustentar isso. Primeiro, que é eticamente incorreto. Eu não posso estar com um projeto público no meu servidor, sem contrato, porque vocês não conseguem resolver como vocês vão dar continuidade disso. A Secretaria de Cultura de São Paulo só resolveu depois que ela foi para o Ministério, porque até então estava rodando ali nos servidores do HackLab, entendeu? Então, até a questão técnica, não era nem questão técnica, é questão política mesmo. Politicamente, um secretário de Cultura não conseguia comprar a briga com a Prodan, no caso lá de São Paulo, e falar: meu amigo, eu preciso disso aqui. E não, porque o nosso parque é o Windows, e não sei o quê, nós vamos dar um jeito, e não sei o quê, e o tempo ia passando. Então, também tem essa questão da vontade a Secretaria de Cultura, a gente não pode esquecer de jeito nenhum que, dentre as secretarias,
ela é fragilizada. Ela não tem um poder de bater na mesa, eu preciso. É o menor orçamento sempre. E, de fato, a nossa briga com mapas de cultura é porque a gente não, nós, pelo menos eu que sou gestor, eu não quero ser reconhecido como o cara que faz eventos. A galera da cultura, eu acho que numa reunião com o prefeito, é a galera do evento. Essa galera que faz evento. Faz show, abre o palco, faz uma amostra. Porra, não, a gente é o cara que analisa, que a gente vê economia, que a gente está falando com tecnologia, que a gente está falando de linguagem, que a gente está falando de educação. A tal transversalidade falada pelo Gil tal, tem a ver um pouco com isso. Porque quando você vai pensar em mudança de sociedade, ou pensar em mudança cultural, ou de aprendizado e tal, a cultura está permeada nisso tudo. Só que, como a gente tem a visão capitalista da cultura, a gente só pensa em evento. Então, a cultura é o cinema, é o show, é a mostra de teatro, tal. Isso são os clássicos da cultura, são os departamentos da cultura. Mas a cultura é justamente esse lugar onde você pode analisar a realidade e começar a pensar em educação, em tecnologia, tal. Porque, querendo ou não, o Facebook é uma ferramenta cultural também. Ela é amplamente cultural. Tanto é que eu cheguei a ler um artigo do El País faz uns 5 anos atrás, dizendo que os historiadores eles estavam muito felizes de estar existindo o Twitter. Porque, pela primeira vez, você ia conseguir, na hora que daqui, sei lá, 100 anos for escrever a história do cotidiano dos anos 2000, você tem uma riqueza do que se faz no cotidiano, que você não tem uma riqueza do que os romanos faziam no seu cotidiano. Você tem a história lá dos grandes, do imperador, da nobreza, lá tal. Mas o que o ferreiro lá conversava com a outro cara ali? O que ele comia? Então, tipo, a cultura, a gente tem esse poder nas mãos ali, ao pensar em dados, só que a gente vai jogando para trás e a gente vai virando a galera do evento. A gente faz evento e contrata artista. Porque a gente não mexe com dados. Porque a gente não está aliando. Porque na hora que você pega dados, que ele falou, você tem uma amostra histórica, pô, você vai conversar com um geógrafo, com um historiador, com políticos, ciências sociais, antropologia. É um campo muito rico de se trabalhar e de se ter. Não é simplesmente só justamente essa questão turística e de consumo de cultura. Não é à toa que os caras estão usando isso aqui, gente. Esse lance lá das eleições que aconteceu agora é uma guerra de discurso e é uma guerra cultural também. Eles conseguem ver. E quando eles conseguem polarizar, ainda melhor, porque eles conseguem ver, olha, esse é o perfil desse tipo de gente. E esse é o perfil daquele tipo de gente. Como eles estão usando as tecnologias também até para desenhar a cultura futura do mundo. É muito louco isso daí. Estou exagerando aqui, mas é porque justamente é nessas guerras narrativas que a cultura aparece. Só que a cultura não aparece como o holofote. Ela está na subjacência, porque essas ferramentas só funcionam porque elas estão no nosso cotidiano mais banal, que é tomar um café e sair andando e tal. Eles estão aqui registrando isso daí. Então, a cultura tem essa parte, de fato, que ela é poderosa para a gente sair também dessa lógica do evento. E os mapas, ele veio um pouco nisso para dar as ferramentas para a gente sair da lógica de resolver o evento. Resolver o evento a gente resolve. A gente tem feito isso muito, mas a gente queria discutir, né, mas nesse nível mesmo de desenvolvimento social mesmo. Aí, acho que tem que ser por aí o negócio. Eu acho importante esses pontos que a gente tocou, porque quando a gente vai estudando assim como os softwares livres vão evoluindo ao longo do tempo, eles apresentam uma forma muito orgânica de evolução. Então, nenhum nasce se propondo a corrigir tudo, ou a fazer tudo certo e tal. Surge ali quase que um hack, ali, um negócio bem caseiro, assim, ó, fundo de quintal ali, garagem, e pá. E ele tem uma cultura muito dinâmica, que é a do você ir liberando coisas rapidamente, né, e as pessoas irem te dando o retorno disso, e você evoluindo em cima disso, né? Então, o Mapas, eu acho que ele aparece muito já de uma forma concreta, né? A gente tinha muito essa demanda de 10 anos para cá, né? Tipo, cara, eu preciso ver esse ponto em um mapa. Eu quero ver uma determinada ocorrência dentro de um espaço. A gente não tinha isso, né? Conforme as plataformas de TI foram avançando e aí começou a aparecer as possibilidades, cara, a galera começou a... Cara, vamos plotar coisa em mapa, velho. E mapa fácil de usar no navegador e tal. Quem usou já alguma coisa tipo há 10 anos, há 15 anos atrás, cara, era horrível você trabalhar com mapas assim em computador. Era um negócio tipo AutoCAD, assim. Quem já ouviu falar do AutoCAD sabe que é um monstro.
Eu mesmo, cara, me botar na frente do AutoCAD, 20 anos de TI, eu não consigo fazer um quadrado. Então, o negócio... E Mapas era do mesmo jeito, assim, o negócio foi evoluindo. E acho que o Mapas mostra muito isso. Cara, ele surgiu, ele conseguiu trazer uma representação muito concreta, né? Mas, ao mesmo tempo, o uso foi expandindo essa fronteira, né? Ao longo do tempo, ele foi sendo ressignificado. Até chegar um ponto hoje, as pessoas falarem, olha, visualizar em mapas não consegue mais sanar o que eu estou precisando hoje. Não tem significado para mim, não consegue me mostrar o valor que eu preciso, né? Tem essa questão da API e tal, e o que a gente imagina hoje, de repente, será que o Mapas não precisa se transformar numa outra coisa? Primeiro, ressignificar o nome. Porque quando eu falo mapa, automático, eu penso em espaço. E, de repente, os dados, hoje, eles já não conseguem mais ser representados num contexto espacial, né? Outro ponto, acho interessante até, quando, um bom tempo atrás, o Mink fez um evento, eu ainda não estava ligado no Mink até essa época, nem no Lab Livre, que eram as cartografias culturais. E acho que vocês devem conhecer daqui de São Paulo, o Pedro Marcum, tal, num papo com ele falou, cara, não, massa até assim, você poder botar uma biblioteca no mapa, mas beleza, você botou ela lá e tá lá, mano. Atingiu ali o ponto, o pico de valorização daquele dado. Dali em diante, já não adiantava botar mais coisas sobre uma biblioteca em um mapa, assim, já não conseguia gerar tanto valor, né? Então a gente precisava, a gente tem que pensar numa plataforma que permitam que as pessoas ressignifiquem as informações que estão lá dentro, né? Tem um outro amigo nosso também, o Ricardo Pop, que ele diz uma frase que é muito interessante. Falou, o melhor uso dos seus dados, quem vai fazer não é você, são outras pessoas, né? Então, imaginar uma plataforma que possa ter dados, esses dados estejam abertos, e que outras pessoas se apropriem e pensem em novas formas de visualização, de interação, de consumo, acho que é o principal ponto, né? Então, essa questão do Tinder, é a questão da gente ter... Quando eu vi a agenda da virada cultural em cima da plataforma do Mapas, eu falei, cara, esse negócio é irado, velho. Que estado que não vai querer usar um negócio que permite você adicionar e, de repente, aparece um negócio todo bonitinho ali. Cara, quase quando você pegava aqueles, tipo, uns caderninhos. Em Brasília tem um negócio bacana que é agenda cultural. Tem uma galera lá que ela está preocupada em correr atrás de agendas e imprime o negócio, né? Só que é muito bem localizado assim onde você vai achar essa agenda. É de graça, você consegue pegar, levar para casa, o caderninho, diagramação, pô, perfeita. Só que é muito bem localizado, né? E aí você conseguia ver essa agenda da virada, cara, numa diagramação fácil, consumo fácil. A hora que você abria no celular era muito bacana e tal. Então, acho que a gente tem esse ponto, assim, a gente gera dados, bacana, né? O gestor precisa de uma determinada visualização, mas acho que o gestor também precisa trazer para perto o usuário que quer usar essa plataforma, mas que ele não se vê representado nela, né? O agente cultural, muitas vezes, ele não se vê como um ponto no mapa. E eu acho que não é a gente que vai conseguir significar isso, mas sim ele próprio. Mas eu preciso dar essas condições materiais para que ele se ressignifique na plataforma. Então, eu tenho que botar curso de desenvolvimento para a galera. Né? Não estamos falando de negócio mirabolante, mas tem um cara na comunidade Python, que é o Fernando Massanori, e ele tem dado cursos de jornalismo de dados. Então, as pessoas aprendem Python. Né? Qual que é o público principal do cara? Não é desenvolvedor. É jornalista, é educador, é historiador. São pessoas que estão extremamente curiosas, né, sobre o cotidiano delas. Mas aí é isso, elas não sabem onde estão esses dados, não sabem como tratar isso. É uma massa grande, é uma massa que muitas vezes não está padronizada. Mas que, cara, em uma semana a galera consegue já, de alguma maneira, dar um outro significado. Então, acho que o agente cultural acho que tem isso, né? Você vê que tem questão dos Estados Unidos, Canadá e outros países que têm iniciativas de ensinar programação. Não porque a TI é o negócio do futuro, né? Mas porque todas as profissões vão se modificar
em torno dessa possibilidade de ter acesso a um computador e de fazer tarefas repetitivas e gerar novas informações em torno disso. Então, acho que é importante a gente também pensar nisso aí. Como é que eu posso... Cara, como é que eu consigo convencer um artista de que programar computadores é importante? Ele precisa ser o desenvolvedor, expert, não sei... Não, sabe? De repente é isso. Um dia, alguém do lado dela ali falando que ela pode, de repente, plugar blocos ou escrever 2 linhas ali, ela... Opa, eu entendi isso aqui e agora é isso, está solta no mundo, vai pegar altos dados, vai... É isso, criar novas visualizações e afins. Acho que é isso aí. O Miguel falou uma coisa assim que é sobre a história do Mapas e tal, e eu como um cara técnico do Mapas, eu consigo ver o reflexo desde o início do Mapas, o que está acontecendo hoje tecnicamente falando, porque o Mapas ele começou com uma equipe muito boa, não foi de desenvolvedores, de designers, de UX, e foi tudo muito bem pensado no início. Desculpa, eu só dei um parênteses que é verdade, velho. Tipo, acho que no 3º ano do projeto, o Mapas perde um designer. E acho que nunca mais teve designer. Ali a culpa, então. É exatamente isso a culpa. Você pode ver que assim, no início ele realmente foi pensado buscando assim, esses designers, não só designer que pinta lá e deixa bonitinho. Eram mais UX, né? Que eles visualizavam como mexer melhor na plataforma. E com essa deixa desse design, começaram a desenvolver esse tipo de coisa, quem? Programador. E programador não sabe dar nome nas coisas, não sabe botar, não sabe colocar um botão no lugar certo, entendeu? Aí isso acaba sendo um reflexo grande no software. Por quê? Porque ele tinha um projeto bem estruturado de design e engenharia de software ali por trás, e hoje em dia foram feitos programadores. Por exemplo, o módulo de editais. Você chega lá e clica lá, editais, você sabe o que é editais. Isso tem no mapas culturais do Ministério. Porém, esse módulo em específico foi chamado de oportunidades. Aí vocês veem um botãozinho lá em cima, oportunidades. Alguém aqui sabe dizer o que é oportunidades? Você olha assim, oportunidade, ninguém sabe o que é. Aí você pensa, pô, oportunidades do tipo edital. E sim, são coisas assim pequenas que a gente olha, mas tem um reflexo muito grande. Por quê? Por exemplo, você vai se inscrever no edital, ele fala assim, o edital está disponível no site do Mapas. Primeiro, o cara já vai achar estranho, eu acho, um edital no Mapas. Por isso que o Deca até falou da reinvenção do nome. Porque o Mapas está virando, como é que eu vou dizer, que nem um pato, eu falei para o Deca. Ele tem asa, mas não voa, tem nada, mas nada. Porque esse aqui não, acho que não está atualizado. Então, justamente. É isso. Aí, coloca lá, oportunidades, por exemplo. Aí você clica oportunidades, entra no edital, aí você quer se inscrever. Quando uma pessoa tenta se inscrever no edital, o que ele quer fazer? Ele entrar no formulário, preencher e enviar. É isso que ele quer fazer. Porém, o Mapas não é assim que funciona. O Mapas tem o agente. E um cara que não trabalha, nunca viu, nunca entrou no Mapas Culturais, ele não sabe o que é um agente. Ele não sabe o que é um espaço. Ele não sabe como é que funciona isso. E ele entrando lá para se inscrever, ele vai ter o problema. Como é que eu cadastro isso aqui? Eu tenho que criar uma conta. Aí, ao mesmo tempo que ele entra lá, ele tem que se cadastrar no ID Cultura. O cara fala, eu estava no Mapas, fui para ID Cultura. O que está acontecendo aqui? Onde é que eu estou? Aí ele é redirecionado, olha, beleza. Aí você tenta entrar no edital para se cadastrar e você não sabe muito bem o que é o que. Você está cadastrando um agente, que o agente é uma pessoa, não é? O que é agente coletivo? O que é? Eu não sei. Eu acho que nesse ato que teve durante o Hack Lab e alguém pegar essa batata quente, digamos, essa falta de desenvolvimento focado numa estrutura bem projetada, causa reflexo até hoje, porque, que nem o Rodrigo falou, tem coisas que foram feitas que não dá para desfazer. Tem que parar um tempo para reinventar o que já está feito, focando com o público, que antigamente era mais pessoa mais interna assim, do meio da governança,
Esse ato também causou a falta de documentação, foi o Rodrigo falou. Essa falta de documentação, ela causa falta de entendimento na estrutura dos técnicos, seja de código, seja de banco de dados. Ou mapas hoje em dia, para alguém instalar ele é muito difícil. Eu mesmo demorei muito tempo para conseguir instalar o mapas. Eu não sabia para onde ir. Eu olhava, tentava e não sabia. Essa falta de documentação, ela causa um problema porque uma secretaria, algum lugar de algum estado, quer tentar instalar, ele não consegue. Ele vai na comunidade, tenta ali, mas tem pouca gente. A comunidade que tem ajuda, no tanto que consegue, mas ainda não é bem estruturado isso. Essa falta de documentação causa o quê? Falta de técnicos. Ou seja, se não tem documentação, não tem técnicos. A não ser que você contrate um cara para ele entrar lá no meio, aprender, aí distribuir para outro, e etc, etc. E com isso, falta técnicos. O Mapas, hoje em dia, se, por exemplo, o Miguel quisesse, na base de dados dele, extrair algum dado, ele conseguiria, se ele soubesse banco de dados. Mas o banco de dados do Mapas, ele segue um paradigma meio diferente, ele segue um paradigma transversal de banco, que é utilizando metadados. Ou seja, abre um leque de opções para você conseguir cadastrar vários tipos de coisas, criar plugins, temas, etc. Porém, é mais complexo de uma pessoa aleatória, por mais que ela saiba o banco de dados, ela olhar aquilo e entender. Ela fala, não estou entendendo esse banco de dados. Por mais que ele trabalhe com banco de dados a vida inteira, o Mapas ele tem um conjunto, uma estrutura, forma dele de pensar. Se não tem documentação, você olha aquilo e não entende nada. Aí, o Miguel, por exemplo, não consegue ver um dado de forma nenhuma. Ele poderia fazer um outro software, ele poderia ter recurso para algum outro desenvolvedor para acessar aquela base, conectar, tentar mostrar esse dado, mas não iria nem entender a base. O Mapas Culturais, ele peca um pouco nisso, né, na própria documentação. Lá no Ministério a gente tem eu falo lá a gente porque a gente trabalha em loco lá, e a gente tem um rapaz lá que ele trabalha nessa parte de governança e tal, e ele conhece muito bem a base de dados do Mapas. Tem um software chamado Metabase, né? Que você consegue fazer estruturas, queries de banco de dados e conseguir obter esses dados. A gente fez algumas amostras lá mostrando editais. Tal edital, quantas pessoas cadastraram aqui, isso. Isso pode ser feito. Tipo assim, não é muito difícil para quem conhece. Difícil é aprender a fazer aprender a conhecer a estrutura do Mapas. Porque a partir que você conhece, fica muito fácil fazer o Marcos lá, ele consegue fazer isso e, sei lá, um dia ele consegue fazer um gráfico de que você quiser sobre um edital. Mas agora, para quem não conhece a base, para ele fazer é basicamente impossível ele chegar lá e fazer. Ele demoraria semanas e semanas e semanas para ele entender a base, para daí ele pegar os dados do edital e ir montando no Metabase ou em outra aplicação. Até porque o Mapas, mesmo tendo uma API, a API é muito genérica para cada tipo de entidade. Você não consegue ter coisas muito específicas. Esse tipo de coisa específica, você só conseguiria tendo o quê? Alguém técnico para te dar exatamente o que você quiser. Mas a falta de documentação peca nisso de você conseguir trazer esse tipo de informação. É basicamente isso. Alguém mais tem alguma coisa a falar? Assim? Aproveitar então a troca dele, menos de um minuto, de verdade. É que em cima do que ele acabou de falar, usando o Metabase,
Essa aqui foi uma experiência justamente que a gente gostaria que a TIM patrocinou, mas na verdade foi isso. A gente pegou, contratou 2 jornalistas, um programador e uma pessoa especializada nesse software que chamava Metabase, que falou, mano, a gente tem que apresentar de alguma maneira para a Secretaria de Cultura quais são as capacidades, os inputs, os insights que a gente pode ter com mapas. Que é justamente isso. Então, o que foi feito? Foi feito um relatório tipo isso. Com mapas culturais lá de São Paulo, foi feito um resumo do que, bem, com o que temos de dados até agora, o que seria interessante como um painel da cultura da cidade. E o melhor, gostaríamos que fosse um painel em tempo real. Porque isso é possível já com a tecnologia que tem. Enquanto você tem um painel lá, digital, que ele vai te dando, na verdade, alguns dados, do tipo esse aqui. Número de agentes coletivos, número de espaços, tudo bem, até aí tudo bem. Picos de registro. Quais são os picos de registro que tem no Mapas? Tudo foi extraído do Mapas usando a API e esse software chama Metabase. O Insights. No total de eventos registrados, há sempre uma evolução entre os meses de abril, maio e junho. Aí você começa a meio pensar nas coisas. Quais são os distritos que mais, deixa eu ver, categorias analisadas, que tem mais agentes coletivos? Aí você começa a ver. Ou seja, o Mapas não te dá isso hoje em dia. A gente precisou justamente contratar um programador, um jornalista que fosse familiarizado, que você falou, com leituras de Big Data, para poder justamente fazer um painel em PDF. Mas isso aqui poderia ser automatizado, por exemplo. Facilmente automatizado. Só que justamente isso aqui foi o último fôlego do projeto dentro da TIM, para tentar provar para eles, falando, olha como é legal, o que daria para fazer. Então a gente tem isso aqui, na verdade, do Ceará, e tem isso aqui do município de São Paulo. Ou quais são os bairros de São Paulo que têm mais espaços cadastrados. Ou seja, dá para tirar muita... Enfim, aí tem vários insights aqui, tem muita coisa. A questão racial, a questão de gênero, e por aí vai. Alô. Falando em edital, o LabLivre tem um edital em curso. Alô. O LabLivre tem um edital em curso para desenvolvedores de softwares livres culturais. A seleção já foi feita, esperamos ardentemente conseguir executar esse edital. Mas um desenvolvedor do Mapas foi contemplado, se não me engano é o Rafael. Sim, mas eu queria saber de vocês quantas pessoas estão ativas no desenvolvimento dele agora, se é possível a gente saber... Sim, ideia de quanta gente está ativamente desenvolvendo isso e o sentimento de vocês para o futuro, no médio prazo do Mapa, sei lá, supondo que o governo eleito não tenha a cultura como sua prioridade, tendo em vista, né, o apoio do MINC ao Mapas hoje, supondo que o MINC ou o MEC, ou sei lá, se vai ser uma secretaria do Paulo Guedes, mais uma, que toque isso, como que a gente poderia pensar o Mapas daqui, sei, no curto e médio prazo? Alguém se arrisca? Não vou me arriscar aqui. Pelo que eu acompanho, a gente não parou para formalizar essa métrica, mas acredito que hoje a gente deva ter diretamente conectado ali, eu acredito que não mais do que 10 pessoas, assim, chutando muito alto no país inteiro. Eu acho que extremamente ativas, talvez 5 pessoas. Eu acho que por uma plataforma que é isso. Hoje está, eu acredito que mais de total, assim, acho que nós estamos perto aí de 150 entes federados no total. Tem em várias cidades e em alguns estados. Né? É isso. Então nós temos algo em torno assim, diversas instâncias de cidades, né, e mais, se eu não me engano, 15 estados. Não, menos. No total eu não lembro. Tem o Uruguai. E a instância do Uruguai. Então acho que é assim, um número baixo de desenvolvedores, assim, se a gente pudesse imaginar uma métrica de assim, potencial de sustentabilidade, né, que é isso, quantidade de pessoas que usam, por desenvolvedores ativos, por anseios governamentais, é baixo. Né, nós estamos
né? Assim, a probabilidade de um Mapas continuar ela é baixa. Eu acho assim também que o exercício de especulação também ele não é tão saudável, principalmente nesse momento, né? A gente ainda tem, não temos nem, primeiro, nós ainda nem sabemos, a única certeza que a gente tem pelos pronunciamentos, né, do novo governo é de que o ministério vai ser extinto, né, mas que a pasta vai ser absorvida por algum novo ministério. Mas é isso, a gente não sabe ainda como se vai dar essa estrutura, quem vai estar à frente dessa estrutura e afins. E nós ainda também precisamos imaginar como é que vai se dar a movimentação da sociedade civil logo no início desse governo. Então é isso, né? A pressão da sociedade civil conseguiu segurar o Ministério da Cultura logo a tomada do governo Temer, mas a gente não sabe como essa sociedade civil também vai se organizar nesse momento, nesse novo governo, a fim de pensar e manter diversas políticas culturais que estão aí, né? Então acho que estamos a perigo, mas também a gente precisa ver aí o que vai acontecer. Acho que é isso. O que eu acho mais importante na experiência do Mapas Culturais foi, primeiro, que a gente conversou essa mesa inteira. Não falo de baixo para cima, porque, de fato, não eram pessoas que trabalhavam na gestão pública. Mas é muito, até você falou, você usou a palavra potente várias vezes. Foi muito gratificante perceber, primeiro, que a demanda por sistematizar e criar metodologias de trabalho na cultura, ela existe. Segundo, não veio de nenhum secretário, não veio de nenhum prefeito e não veio de nenhum diretor de centro cultural. Veio de programador de cultura, na graxa lá mesmo, veio de gente de comunicação da cultura, e de pessoas que estavam antenadas nessa questão na época da cultura viva. Então, também é muito importante ver como um projeto que nasce da ponta, não veio de secretário, não veio de diretor de centro cultural, veio de quem fazia programação cultural. E no dia a dia perceber, mas como assim eu trabalho 4 anos nessa instituição e eu não tenho onde que os caras guardam a foto? Porque justamente a gente era uma geração que de fato a internet já estava lá, o computador já era uma novidade, então acho que já veio com esse âmbito, com esse ânimo de falar, não, peraí, a gente tem ferramentas para fazer isso. Não é possível que vocês estejam guardando foto no HD e que depois vocês viajam. Já aconteceu isso, eu chegar de volta de férias, trocaram o parque de computadores do Centro Cultural, perdeu todas as fotos, levaram as planilhas, tudo, acabou. Você fala, como assim isso não estava no servidor? Então, primeiro, acho que é muito importante essa questão que a demanda existe, e se ela não existe, ela tem que sim ser criada e reforçada, porque eu ainda acho que seremos totalmente irrelevantes no mundo futuro, se não mexermos com os dados. Acho que não vai nem precisar, de fato, pensar em cultura, de fato. Vai ser realmente o celular venceu, a corporação está aí, que se for da gestão pública tal em cima disso, porque algoritmo e tal vai fazer isso. E tem gente pensando isso. Então, acho que, de fato, a gente, para tentar entender a nossa vida e ter domínio sobre os nossos dados e sobre o nosso futuro, a gente tem que lidar com isso daí. Segundo, essa questão, de fato, que nasceu da ponta para cima, e nasceu da ponta para cima, já está desde 2012 funcionando. Eu botei só esse slide aqui, slide não, que está no ar, que, de fato, talvez o Ministério seja minado, mas quando a gente pensou lá na Secretaria, eu me lembro que essa questão ela é constante. Quem trabalha com o poder público sabe que é um pouco assim. Existem coisas que, de fato, têm continuidade, e tem coisas que não têm continuidade, mas que a ideia está lá ainda e que ela pode ser retomada de outras maneiras. Então, a importância do Mapas Culturais não é o software Mapas Culturais. Porque eu, hoje em dia, para mim é mais cômodo falar isso. O Mapas, de repente, pode até morrer, mas a gente já identificou as coisas importantes nele, que, de fato, a gente precisa de metodologia, que, de fato, coisas que vêm de baixo para cima têm uma longa duração, ao ponto que a gente partiu de reuniões no Centro Cultural São Paulo, conseguiu a maior secretaria do país, de repente a gente viu um ministério pegando esse mapa, de repente a gente viu um outro país pegando esse mapa, e hoje em dia você tem uma instituição supranacional, que é o Iber Cultura Viva, que acabou de fazer uma instalação, que ainda não está inaugurada, está meio que em fase de teste. Está Chile, está Brasil, está Uruguai, tem Argentina, tem Peru, que são esses convênios que tem
da Iberoamérica, inclusive o Ministério da Cultura e Turismo da Espanha também está no meio, justamente que ele tem interesse na tecnologia. Então, aí, de fato, fizeram a instalação. Aí eu até brinquei com o Bruno, falei, pô, mas que droga, né? A gente está usando a mesma interface. A gente passou 6 anos, a Iberoamérica está querendo isso, a gente está fazendo mapa cultural, mas tudo bem. Mas o fato é que o que eu acho, pensando em futuro, é isso. Isso vai ser necessário. Se não for com mapas culturais, a gente vai ter que pensar de outra maneira mesmo, para pensar a cultura e para tornar políticas culturais relevantes e importantes assim no nosso dia a dia. E uma coisa que eu acho muito importante que ele falou, que além de criar softwares, a gente também tem que criar software no sentido de plataformas, também as secretarias de cultura entender que cada vez mais não é só disponibilizar a tecnologia, mas também saber ler esses dados com o cidadão também, junto com ele. A gente vai ter que aprender a ler Big Data, a pensar o tempo todo nisso daí, no dia a dia. Então, eu vejo justamente, eu vejo mais o Mapas como essa experiência, que ela deu certo, no sentido de que está aí, está sendo instalada, foi usada tal, porque existe a demanda. Erros de design, de usabilidade, deficiências políticas que, para a gente, para esse corpo aqui de time de desenvolvedores, mais gestor cultural e comunicador, a gente nunca ia conseguir superar. Então, na verdade, eu acho que ele foi um esforço brilhante mesmo, e que sim, ele pode estar ameaçado, mas acho que justamente a ideia da necessidade de cultura e cultura digital, o próprio termo cultura digital, ele também caiu em desuso. Se for ver hoje em dia, cultura digital parece um negócio meio década de 90, 2000 ali e tal. Aquela galera que ficou viajando e tal. Mas é que ela está aí. Você tem hoje em dia uma juventude entrando nas secretarias, trabalhando com cultura, que a parte da comunicação e geração de conteúdo e desenvolvimento ela vai estar presente. Então, eu acho que é mais a ideia justamente do conceito de pensar com metodologia, ser mais transparente, porque a gente está deixando várias coisas aqui em questão também, né? A questão da responsabilidade dos governos também serem transparentes e ter os dados abertos ali para pensar de maneira inovadora, eu acho que é importante. E é muito engraçado, de fato, ver uma saída, de repente, à Iberoamérica, a Ibercultura Viva, que tem a ver, é que eu não sei o nome da instituição, mas é o Ministério da Espanha, da Cultura e do Turismo, que, de fato, encampa o negócio junto com países ibero-americanos. De repente, viu isso aqui uma utilidade, ou um desejo. Porque uma coisa também que é super importante no Mapas Culturais é justamente a pensar a equivalência dos dados, certo? Perdão. Então, vai que vai. Oi, boa tarde. Eu estou achando muito interessante, eu estou com a cabeça fervilhando aqui, porque eu acabei de sair do lançamento do Mapa da Desigualdade, que aconteceu hoje de manhã na Escola de Sociologia e Política de São Paulo. E aí, se me permite discordar, ficou muito evidente a necessidade, na verdade, de colocar as informações, na verdade, em territórios, para pensar políticas públicas, enfim, formas de governar, enfim, diretrizes aí para quem está aí fazendo parte dessa gestão. O que eu achei interessante aqui, pensando, enfim, nisso tudo que vocês falaram, sobre essa questão de sustentabilidade e pensar que o Mapa da Desigualdade é criado por uma organização da sociedade civil para pressionar, de repente, com dados, enfim, a gestão pública a criar políticas públicas a partir desses dados visuais. E aí os políticos eles pensam em criar um mapa para criar agenda. Parece que cada um está trabalhando isoladamente, entendeu? Inclusive com a mesma ferramenta e meio que sem uma comunicação. Eu não sei, eu posso estar viajando, eu não sou... mas é muito maluco isso. E pensando até nessa sustentabilidade e pensar que vocês estão na área da tecnologia, criando a partir de um software livre, e pensando nessa sustentabilidade, nessa preocupação, e que existe uma organização da sociedade civil que levanta dados e mostra isso a partir de mapas, que até onde eu sei, pelo menos foi um PDF que eu vi nessa apresentação, não é interativo, não tem, enfim, essa questão de, por exemplo, visualização em tempo real e tudo mais. Existe um pensamento em se comunicar, não com um indivíduo, cidadão, ou, enfim,
o artista, por exemplo, pensando no mapa cultural, mas numa organização da sociedade civil que tem preocupação com isso. Inclusive, essa questão da cultura, a questão da cultura foi citada lá, pensando no mapa da desigualdade, como uma ferramenta de amenizar, enfim, de criar uma igualdade nessa questão, né, que é social e que é territorial. Então, eu não sei, assim, é muito legal ouvir aqui, e foi muito legal ouvir lá, mas, assim, parece que falta alguma coisa. Está todo mundo numa boa intenção e numa questão de... Quer dizer, os políticos, eles... Enfim, ou não todos, né, mas, enfim, existe dentro dessa gestão política pessoas interessadas em visualizar e criar ferramentas para que a própria sociedade consiga se manifestar ou visualizar e tudo mais. Estou soprando muito aqui, foi mal. Mas e existe uma noção da sociedade civil de que é necessário mostrar as coisas a partir de mapas, porque é só assim que eles vão ser ouvidos, entendeu? Porque não adianta você falar que não existe equipamento de cultura, por exemplo, na periferia, se você não mapear isso. E aí, de repente, tem até mapas iguais, sabe? E, de repente, por levantamentos diferentes. E por que não, de repente, se eles conseguem fazer isso, não criar realmente uma união pensando na sustentabilidade mesmo do mapa, né, dessa importância. Enfim, é meio uma pergunta, uma provocação, e eu queria, enfim, saber de vocês se tem uma intenção de procurar essas organizações que consideram os mapas importantes. No início do ano, quando a gente começou a trabalhar, eu e o Rodrigo, tinha a intenção do Mapas era trazer coisas... era para ser um negócio maior, no sentido assim... uma das ideias eram, por exemplo, a gente teria os sites das cidades, onde a gente poderia cruzar dados com outras informações, para o Mapas Culturais trazer novas coisas. Mapas de desigualdade, de IDH, essas questões todas. Só que, por algum motivo que eu não lembro agora o que foi, as coisas mudaram e a gente parou de trabalhar com esse projeto. Eu não lembro agora o que aconteceu. Mas existia isso. E a grande questão que eu vejo, particularmente, é porque a gente depende muito do Ministério da Cultura, o software totalmente. A gente tem hoje um grupo totalmente para trabalhar com mapas de 5 pessoas lá na UFG, e nem todo mundo está dedicado. E aí esses planos mudaram. Então, hoje a gente está focado em resolver problemas pontuais do Ministério, de uso do Ministério. Essa é a maior demanda nossa hoje, é essa. Então, essas outras questões ficaram totalmente de lado. A gente tinha uma equipe lá na UFG que tinha, sei lá, umas 5 pessoas de formação, que o pessoal que ia andar no país para divulgar, fazer publicidade disso e fazer com que essas coisas acontecessem. Só que não aconteceu. E aí, eu acredito que essa é a questão disso que você falou, da sociedade civil e tudo, que se isso fosse uma iniciativa da sociedade civil, capaz que a gente conseguiria fazer essas outras coisas. O que ele comentou sobre... Também estava no bojo do projeto dos mapas culturais, porque ele já sempre nasceu com a ideia de você poder botar layers sobre o mapa. Então, acho que não é que ele... É que quando ele falou território, não foi o que ele quis dizer que teria que mudar o nome mapas, porque o território não faz mais importância, não dá para ver. É porque, para os dados que a gente estava levantando, simplesmente ver no mapa um monte de pontinho, aquilo lá, tipo, não, legal, mas quando a gente fala em mapeamento, a gente não pensa só no mapeamento no sentido cartográfico. Você tem um cartográfico, é importante sim, porque, querendo ou não, toda a política ela é territorial no sentido de que ela está falando com o cidadão. E o cidadão, ele mora, ou vive, e tem prática a sua vida num território. Isso daí, por enquanto, ainda somos seres materiais. Então, de fato, o território ele é importante. Então, eu acho que não foi isso que ele quis dizer. Ele quis dizer justamente que essa ideia de você entrar lá no mapa e ser um mapa, não é mais aquilo. Talvez fosse uma agenda, talvez fosse o Tinder, talvez fosse, sei lá, uma outra interface mais fácil para você procurar aquela coisa, ou dividir em várias interfaces, na verdade, em vez de ter uma interface que faz tudo. É porque o Mapas Culturais ele nasceu também como... a ideia é que ele fosse o core, né? Tipo, o coração, o centro de tudo, e de lá você chupinhasse para criar outras coisas.
E no mapa, os layers, a ideia também é que você pudesse apertar um botão, você tinha lá território, a gente conseguiu, pelo menos algumas instalações, você tem a divisão política. Pá. Ah, poxa, a gente pode botar agora o mapa da desigualdade. Agora você pode botar o mapa também de habitacional. Aí você começa a fazer os dados da cultura em cima de outras avaliações que nenhum VAI fazia. O VAI tinha essa questão de operacionalizar analogicamente todos os dados dos editais, uma série de pelo menos 10, 15 anos, que eles falavam, poxa, ninguém apresentou projeto lá de Sapopemba. Por quê? Aí eles pegavam, iam até Sapopemba, trocavam ideia, divulgavam mais ali, pegavam os dados de moradia, de quantidade de pessoas, de questão de salubridade, para entender aquele local e aí aplicar a política. Isso que, na verdade, quando a gente pensa numa utopia política, é meio que isso, né? É que nem quando vem, de repente, um Dória fala que você tem que aumentar a velocidade da marginal, não é uma questão se você gosta do PSDB, do PT, se você é direita ou de esquerda tal. Fala, meu amigo, tem dados. O cara pegou, diminuiu a velocidade, diminuiu morte. Você vai aumentar por quê? Porque o cidadão tem o direito de ter o seu carro? Pô, tem uma coisa mais subjetiva e idiota do que isso? A gente está falando de racionalidade, a gente está falando de trabalhar em cima de ciência, tal, não ser um cientificista. Mas é meio que da percepção do macro, cara. É meio que isso aí é meio básico. E a cultura ela tende mais a ser mais subjetiva porque a gente está no mundo das artes. Pá, não preciso de dados, eu estou aqui no local, corpo, tal. Nada contra tudo isso. Mas é que tem um modus operandi da cultura que a ideia de trabalhar com dados é sempre meio avesso. Pô, eu fiz ciências humanas, não, tabela, estatística, socorro, nada a ver. Aí hoje em dia eu me acho um idiota. Pô, tivera eu feito melhor matemática e estatística, eu estaria mais feliz mesmo. O próprio Márcio fala, pô, vai estudar um pouco de Python. Ele me falou, foi semana passada. Porque, de fato, vai virar uma necessidade para você entender a macro dimensão do mundo. Então, sim. E sociedade civil, que você perguntou, a gente bateu na porta das grandes instituições civis, que é o Itaú Cultural, o Sesc e tal, e, a princípio, todos eles também, como você falou, querem fazer seus próprios mapas e as suas próprias políticas de mapa. Então, tentar... Porque na hora que a gente ia falar com eles e falava que era aberto para o cidadão, e, é software... não, mas eu quero o meu mapa. Então, também, algumas instituições civis nesse sentido. Aí, outras instituições civis de cultura, de fato, também, na hora que você falou, eu falei, tá aí, a cultura se organiza menos do que várias outras frentes de lutas políticas. Você tem a galera do teatro que se organiza, de música, posso até dizer que não se organiza. Então, no sentido de ter associações, lutar pelos direitos, tal, acho que o pessoal do teatro é o pessoal mais, de fato, organizado dentro da cultura. Estou aqui falando em cima do achismo, porque também não tenho dados. Então... Não, desculpa, rapidinho, perdão, desculpa, eu esqueci seu nome. Érica. Tenho dinheiro também para desenvolver essas coisas. Oi. Érica, eu acho interessante, assim, quando você trouxe essa visão, não acho que você discordou da visão, mas eu acho que é aquele negócio da significância. Sabe, você trouxe um significado e você falou, cara, não, o território é importante. E realmente o território é importante. Quando a gente fala de não ter mais uma interface de mapas, não quer dizer que a gente perca essa ideia de territorialidade. Eu preciso manter esse componente cartográfico aqui no meu dado. Preciso ter latitude, longitude e outros dados colocados ali. Mas eu acho que o principal ponto é o que faz mais sentido para as pessoas, né? Então, de repente, é isso. Para alguma outra pessoa, ver no mapa não faz sentido. Não quer dizer que esse dado não exista lá. E aí, acho que entra outro ponto. Eu não sei se esse mapa, esse software aqui, ele vai conseguir responder, por exemplo, todas as questões que você tem de associações, né, ou de correlações entre, por exemplo, desigualdade social e aí todas essas dimensões da cultura. Mas eu te garanto que, se eu tenho uma plataforma e eu estou disponibilizando todos esses dados brutos, eu estou permitindo que outras pessoas respondam isso por mim. Então, elas vão poder pegar esses dados na plataforma, pegar dados de outras plataformas, mesclar esses dados e disponibilizar esses resultados para alguém. Eu acho que esse é o principal fator. Se acontece muito isso no Ministério, chega um gestor para a gente, ele fala, olha, não, eu quero poder relacionar esses dados, essa plataforma com outras plataformas e tal. Aí a gente fala, olha, beleza, o que eu posso fazer é disponibilizar os dados brutos.
Mas se eu ficar imaginando que uma plataforma vai ter a resposta para todas as perguntas, eu patino, né? Eu fico no mesmo lugar, tentando reinventar a roda, e aí vão ter diversas pessoas tentando reinventar a mesma roda, e aí entra nesse ponto que você falou, olha, é isso, tem diversas pessoas que têm vários mapas, né? Eu acho que ao invés da gente procurar ter um mapa central, é que todos os mapas sejam abertos para que outras pessoas possam mesclar eles, né? Não sei se a galera da cultura, com certeza, deve ter diversos dados que possam trazer painéis sobre a desigualdade. Mas não sei se a resposta para a solução da desigualdade vai estar nesses painéis. Pode ser que tenham que a gente tem que trabalhar mais esses dados, né? Último, assim, 2 pontos que eu queria comentar, estou desde o início do papo aqui, é a questão da gente imaginar um ecossistema de aplicações que possam se plugar no mapas, né? Então, por exemplo, tem gestores a questão do Tinder, por exemplo, e tem outros gestores da cultura que falam, olha, eu queria ter um negócio de prestação de contas. Eu não consigo plugar prestação de contas no Mapas, hoje eu não consigo. Então, acho que é a gente imaginar isso sem sobrecarregar o Mapas atualmente, né? Para também não virar um elefante branco e amanhã ninguém conseguir dar manutenção, não ter a liberdade para evoluir para outras coisas. E uma outra cultura que a gente tem tentado, assim, logo quando eu entrei no Lab Livre, eu peguei um projeto que era das praças céus, né, um projeto muito interessante de uma determinada secretaria lá do MINC. E eu fiz uma proposta meio... Falei, olha, galera, o que eu gostaria de fazer aqui? Vocês estão trazendo diversas informações e tal. Se a gente fizer uma coisa que a galera chama de open by default, né? Tipo, cara, é aberto por padrão os dados, né? Eu consigo cumprir o que a LAI, né, a Lei de Acesso à Informação, está me propondo, que a partir daquele instante os dados são, por via de regra, públicos e não mais fechados, né? Então, eu não preciso entrar com um pedido para abrir o dado é, por padrão, aberto, né? Como é que poderia ser esse sistema? E aí a gente desenvolveu, e hoje é isso. A gente tem um software lá, que é o ePraças. Cara, acho que, sei lá, 90% das informações são públicas lá. Você consegue acessar a praça, quanto que aquela praça custou, dia de inauguração, quando que ela foi inaugurada. Eu não sei se tem a manutenção lá ainda, mas poderia ser um dado interessante, né? Lá não está lá, isso não está lá ainda. Mas eu acho que de repente é isso, assim. Como é que os gestores precisam passar a pensar em políticas públicas que são abertas por padrão, né? Então não posso imaginar um conjunto de dados para dali a um tempo, putz, aí ele vai ter que, cara, é praticamente catar milho. O que eu posso abrir e o que eu não posso? Cara, faz a política nascer já aberta por padrão. Ah, mas tem esse dado aqui que não pode abrir. Pô, beleza, então esse aqui não pode abrir. Dados pessoais, né? Então já tira isso. Mas desde o início isso já nascer aberto, tal, e aí eu acho que isso fomenta mais essa ideia de outras pessoas procurando as respostas, assim, que de repente eu não consegui enxergar, né? Miopia clássica. A gente precisa encerrar. Só para sair nos autos, para constar nos autos, muito obrigado à Universidade Federal do ABC, aos presentes. É a formalidade do encerramento. Bom, agradeço novamente Pedro, André, Miguel, Asaf e Rodrigo pela presença. Professor Cláudio, novamente, também, muito obrigada. E, principalmente, a vocês que dedicaram tempo e passaram essa tarde conosco aqui, uma mesa que eu acho que renderia mais umas 2 horas. A gente poderia ter feito 4 horas, né? Fica também o convite a todos vocês. A universidade, especificamente a Pró-Reitoria de Extensão e Cultura, está sempre aberta a recebê-los para apresentação de pesquisas, formação de rodas de conversa, momentos de reflexão. Então, a universidade está aberta a todos vocês, sempre. Novamente, muito obrigada pela presença de todos e todas. Muito obrigada.